período tribulacional ocorre um derramamento de taças, toque de trombetas, abertura de selos. Alguns pós-tribulacionistas, acredito que no Brasil não tinham muitos. Devido a alguns debates, percebendo como ficou complicada a ideia de ira, agora eles estão colocando ira só no final da tribulação, no momento ali da segunda vinda. Essa ira que eles dizem que ocorre só no final da tribulação, e essa ira é a ira do anticristo contra a igreja, ou a ira de Deus só contra os ímpios. Como podemos entender essa questão da ira? Porque Paulo vai dizer que a igreja não foi destinada para a ira. Exatamente. 1 Tessalonicenses 1,10. Depois no capítulo 5, versículo de número 9, logo ali no versículo de número 2, vem o dia do Senhor, que virá como um ladrão, repentina destruição. Aí Paulo deixa muito claro que é para aqueles que andam em trevas, não para aqueles que estão na luz. E aí no final ele diz, a igreja não foi destinada para a ira. Essa ira, como que você compreende essa ira no período tribulacional? É a ira do anticristo contra a igreja, ou a ira de Cristo só contra os ímpios, ou essa ira é só também no final da tribulação? Esse texto de Paulo, tanto em 1 Tessalonicenses 1,10, 5,9, ele é muito claro, né, em dizer que a igreja não está destinada à ira. E aí surge então o problema para nós determinarmos que período compreende essa ira. Então, o pós-tribulacionista vai dizer que a ira é o último dia da tribulação, especificamente a batalha do Armagedon, e a igreja é arrebatada antes da batalha, e nesse sentido ela é isenta, ela é livre da ira. E é interessante isso, porque isso dá força para nós, porque de fato o texto, quando diz que a igreja não é destinada à ira, todos concordam. A discordância é sobre o tempo, o período que compreende essa ira. Tem a posição pré-ira, né, que vai colocar a ira como tendo início ali no derramar da sexta taça. Tem o pessoal aí do mídio ou meso-tribulacionista, que afirma que a ira começa a partir da primeira metade da grande tribulação, quando então a imagem do anticristo vai ser colocada ali no templo e começa uma perseguição contra os santos. Entretanto, quando nós vamos ler Apocalipse, quero até abrir o texto aqui em Apocalipse, capítulo de número 15, o texto vai dizer assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Olha que interessante. Entendendo no contexto que essas últimas taças da ira de Deus começam a ser derramadas a partir dos primeiros 3 anos e meio, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, o texto não diz que nelas, ou seja, nas taças, se inicia a ira de Deus. O texto diz que nelas é consumada a ira. Essa ira já estava em seu desdobramento. Exatamente. Só se consuma o que teve um início prévio. Não tem como consumar o que está iniciando imediatamente. Dessa forma, a grande verdade é que a abertura do primeiro selo cavalo branco já é ira de Deus. Este mundo rebelde que se opõe a Deus constantemente vai receber o governador, o líder político que eles sempre desejaram. Após o arrebatamento da igreja, aparecerá esse líder que vai resolver os problemas consequentes ao arrebatamento da igreja, ele vai fazer a campanha política dele e vai ser aclamado como líder mundial. Israel abraça. Israel abraça, e não só Israel, como boa parte da humanidade, né? Porque vai ser o cara que vai trazer resposta para muitas questões, problemas sociais e assim por diante. Então, nesse sentido, nós entendemos claramente que o primeiro selo, na verdade, já é o juízo divino, já é a ira de Deus. Tá? Logo, o anticristo, que o pós-tribulacionista vai dizer, aqui só nós temos ira, e a ira do anticristo contra a igreja. Na verdade, o anticristo é a ira de Deus, já faz parte da ira de Deus. Aliás, se você for ler ali Apocalipse capítulo 6, logo na sequência nós temos um cavalo vermelho, que é dado que tire a paz dos homens e eles matem uns aos outros, e o texto não diz que são somente os ímpios que vão matar uns aos outros, entendendo que nesse contexto já haverão muitas pessoas convertidas a Cristo, sejam judeus ou gentios. O quarto cavalo, por exemplo, é dito que uma quarta parte da humanidade vai morrer. Aí você vai ter que dizer então que somente os ímpios... Nenhum cristão
nenhum cristão ou seguidor de Cristo, que é outro ponto importante É. também. A igreja foi arrebatada, haverá cristão? Cristão é seguidor de Cristo. Qualquer um que segue a Cristo, o Messias, É cristão. ele é um cristão. Entretanto, não é o corpo de Cristo que está ali, a igreja. É um seguidor de Cristo que se converteu. E esse quarto selo deixa claro, né? São aproximadamente, então, contabilizando pela população que temos hoje, aproximadamente aí 6 bilhões de pessoas. Vamos supor que 1 bilhão será arrebatado. Nós teremos 6 bilhões ali. 2 bilhões de pessoas irão morrer com a abertura do quarto selo, que compreende os 3 primeiros anos e meio. E aí tem como dizer que isso não é o dia do Senhor, que isso não é a ira de Deus, a ira do Cordeiro, senão a ira é o quê? Nunca houve na história da humanidade tanta mortandade. Não é à toa que Jesus, em Mateus 24, 21, ele mesmo é quem denomina esse período como sendo o período da grande tribulação, período singular de sofrimento como nunca houve, tampouco haverá depois. Um adendo. Esse versículo 21 de Mateus 24, quando Jesus disse que nunca houve, desde o princípio, isso anula aquele apelo emocional que alguns pós-tribulacionistas fazem. A igreja passou por tribulações, por que essa geração, a geração do arrebatamento, por que essa geração ela será isenta do período tribulacional? Então o próprio Jesus respondeu, não dá para comparar, ainda que foram períodos terríveis na história, temos missionários hoje morrendo no campo missionário, perseguidos. Jesus ele está fazendo uma distinção, olha, essas tribulações que ocorreram, nada se compara. Porque nós ouvimos muito isso, né, professor? A igreja tem que passar pela tribulação porque sempre no decorrer da história a igreja passou. Então Jesus já está deixando um ponto aqui enfático. Este período que é a aflição, a tribulação, nada se compara. Exatamente. Aliás, eu acho esse argumento pós-tribulacionista horrível. Ele é um apelo emocional. É horrível porque a ideia é o seguinte: os cristãos da igreja primitiva passaram por tribulações, foram martirizados. É assim que eles dizem, né? E hoje, essa igreja que tem todos os privilégios, eles até vão dizer, né? Os crentes Nutelas Exatamente. dos dias de Que hoje. eles fazem parte também. Exatamente. Dos quais eles fazem parte, né? Hoje, essa igreja que, de uma certa forma, é até um tanto apóstata, quer se isentar dessa tribulação. A questão não é que a igreja quer se isentar, é uma profecia bíblica, né? Conforme Paulo vai deixar claro. Ali aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, capítulo 5, verso 9, e assim por diante. A grande questão que eu vejo aí, e o problema dessa afirmação, é que eles querem dar a entender que é como que se Deus fosse injusto com aqueles que foram martirizados no Coliseu, se a igreja hoje for poupada, for isenta da grande tribulação, porque eles sofreram. E essa geração que merece sofrer por conta dos pecados, por conta até mesmo da frieza espiritual, da indolência, né? Esses querem ser isentos. Ora, se há uma injustiça, então Deus está sendo injusto com esses cristãos hoje, da Ásia, do Oriente Médio, que são martirizados, enquanto nós aqui na América temos liberdade e temos tantos privilégios. Então nós servimos... Isso é como que acusar Deus de injusto, é um absurdo isso. Exatamente.